E aí pessoal, vamos continuar o nosso último vídeo, certo? Hoje eu vou falar sobre a questão da distância, um fato muito importante dentro da defesa pessoal. Tanto nesse momento que a gente está vivendo agora, onde o distanciamento se tornou algo essencial para a nossa longevidade de vida, também faz muito parte da defesa pessoal a distância. Você saber o que é uma distância segura, certo? Existe um estudo chamado proxêmica. A proxêmica, o que ela é? É o estudo sobre a distância. Foi um antropólogo chamado Edward T. Hall que fez esse estudo e baseou na forma como as pessoas lidam com a distância. Dentro desse estudo ele tem a distância íntima, que varia de 15 a 45 centímetros, a distância pessoal, que varia de 45 a 1,20 m, a distância social, que varia de 1,20 m a 3,5 m, e a distância pública, que varia de 3,5 m em diante. O que quer dizer cada uma dessas distâncias? Vai muito de cultura. A cultura latina, a nossa cultura aqui no Brasil, é um pouco mais intimista. Então as distâncias são menores. As culturas europeias são mais individuais, então as distâncias são maiores. Isso varia, a proxêmica varia para cada cultura, cada país, para a forma que as pessoas veem a sociedade. Onde eu quero chegar? Dentro da arte marcial, dentro da defesa pessoal, a proxêmica é importante porque ela vai te nortear, vai te dar um norte. Você ter noção de qual é a distância certa para você poder se defender, para você tomar uma ação, para você efetivar uma ação, para você fazer algo, tomar uma atitude. É importante entender um pouco sobre isso. Hoje eu vou falar, vou passar um pouquinho, mostrar um pouco de técnica nisso. Por quê? Dentro da arte marcial, dentro do karatê, eu aprendi de certa forma essa proxêmica, não tão aprofundada, mas eu aprendi um pouquinho mais rasa, mas com esse conceito. Distância. Eu tenho que saber o que é a distância. A distância existe dentro da luta profissional, da luta como um esporte de combate. É fato importantíssimo. A distância existe em todo o universo, ela é empregada de alguma forma. E na defesa pessoal, ela também deve ser empregada, tá bom? Então, hoje eu vou passar uma técnica simples, básica, uma só, mas que vai envolver tudo isso sobre distância, sobre a importância de manter a distância, como que isso vai te deixar protegido, como que você pode usar isso para te deixar protegido, ainda mais no momento que nós vivemos hoje. Às vezes a gente está dentro de um ônibus cheio, lotado, horário de pico, e a gente não consegue evitar essa distância mínima. Pessoas que a gente não conhece ficam numa distância mais do que íntima com a gente, porque é praticamente colado. Dentro do ônibus só falta extrapolarem a lei da física e colocarem um corpo dentro de outro, fazer dois corpos ocuparem o mesmo local, coisa que é impossível, certo? E isso é importante. Como a gente agir em uma curta distância, como a gente agir em uma média distância, são fatos importantes a se estudar. Agora, falando sobre distância, vou colocar a distância mínima que eu acredito que você deve estar em perigo. Que eu falo para os meus alunos que a partir dessa distância, se alguém que você acha que possa se tornar um possível agressor, ele vai te colocar em risco, ele vai colocar a sua vida em risco. Distância de um braço. Dependendo da largura, da distância do seu braço, entre 50 centímetros e 1 metro. Quando um adversário, um possível agressor, passa dessa distância,
ele avança essa distância para mais próximo de você, você já está em risco. A partir do momento que ele já chega nessa distância, é risco. Porque ao mesmo tempo que o seu golpe pode chegar nele, o dele pode chegar em você. Certo? Então é importante entender isso. Essa é uma distância mínima que eu passo para os meus alunos, que a partir do momento que um possível agressor chegou nessa distância, ele não precisa invadir. Só dele chegar próximo dessa distância do seu braço, já é um risco. Lembrando que essa distância falando de um agressor que não esteja usando nenhum tipo de arma. Pode ser uma arma branca ou uma arma de fogo, como faca, canivete, ou uma arma de fogo que é um revólver, coisas do tipo. Se ele tiver com um revólver, logicamente que independente da distância, você está em risco. Pode ser a distância de um braço, quanto pode ser 3 metros de distância. Se for uma arma branca, o braço dele vai ficar maior do que o seu. E ele vai ganhar maior extensão com o braço dele, com uma faca na mão. Digamos, se ele tiver com uma faca de pelo menos 40 centímetros de lâmina, o braço dele ganha uma extensão de 40 centímetros. Então você tem que ter essa noção que, além de essa distância mínima, você ainda tem que pensar que ele está com uma faca, que é uma extensão de mais 40 centímetros, que inflige muito mais perigo à sua vida, tá bom? Então, o que vocês têm que entender? Distância, chegou nessa distância, é perigo. Se um agressor chegar nessa distância é perigoso. É aprender a evitar isso. Agora vamos entender como que a gente vai empregar aqueles conceitos, alguns daqueles conceitos, para manter uma distância segura. Primeiro de tudo, primeira coisa que você deve lembrar: qualquer ação que você tomar vai refletir num possível agressor. Se você for arrogante, agir de forma ignorante, agir de forma a desprezar o possível agressor, isso vai contar para que ele tome uma decisão negativa. Então a melhor forma é agir o mais neutro possível, para que você neutralize aquela situação. Lembra que eu falei que um dos pontos era a negociação? Esse é o momento. Como é negociar? Para você negociar, como que você tem que ser? Neutro. Você tem que agir de forma neutra. Se você inflar o peito e for para cima do adversário, de um possível agressor, ele vai se sentir acuado, e naquele momento ele já está buscando uma situação de risco, ele vai bater de frente com você. Então, qual que é a ideia? Que você haja de forma neutra. Primeiro de tudo, mantendo distância. Mantenha distância sempre. Como? Mãos. As suas mãos, você não precisa, antes do agressor tomar qualquer atitude, você já está em guarda, pronto para bater. Não. Primeiramente, deixa as mãos abertas, certo? Na altura do seu peito. E se for necessário pedir calma, pedir para parar, pedir vamos conversar, você faça isso. Sempre mantenha as mãos aqui, para que se você for necessário daqui você ter uma ação, fazer qualquer movimento, fique mais fácil do que você deixar as mãos para trás ou as mãos do lado. Se você se sentiu em risco e identificou um possível agressor, primeira coisa, as mãos. Mantenha as mãos aqui. Qualquer ação que o agressor tiver, ele partir para cima de você, você pode primeiramente barrá-lo com as mãos e passo para trás. Por quê? Você vai continuar mantendo a distância. Porque se você deixar que o agressor te encurrale,
quem vai estar na desvantagem é você. Então, primeiro de tudo, mãos. O agressor tomou uma atitude, ele quis aproximar mais, distância. Você, mão, sempre no peito do agressor e passo, para que você mantenha a distância, tá bom? Segundo, não coloque as suas costas contra a parede. Muitas pessoas falam, se você estiver encurralado, fica contra a parede. Só que isso é um pensamento fechado. Por quê? A única opção que te dá ficar contra a parede é o enfrentamento. Quando você está costas com a parede, a sua única opção é o enfrentamento. Você não tem para onde correr. Se forem mais de um agressor, se forem 2, 3, 4 agressores, para onde você vai correr? Logicamente eles vão te cercar, você não vai ter mais para onde correr. Então, nessa situação, o que você deve fazer? Manter a distância e sempre pensar em locais para que você possa evadir. Lembra lá dos conceitos? Evadir é um desses conceitos. Então, braço, mãos na altura do seu tórax, o agressor teve uma ação de diminuir a distância, você aumenta, você sempre busca uma forma de se evadir, para que você possa sair. Às vezes, como eu falei no primeiro vídeo, você não vai conseguir um enfrentamento guardar bem a sua vida. Às vezes você vai sair mais prejudicado dentro de um enfrentamento do que o adversário. Então, talvez a melhor opção seja evadir. Seja evadir, buscar ajuda, buscar algo que possa melhorar a sua situação nesse momento. Então, vamos guardando. Primeiro passo, se identificou um possível agressor, levanta as mãos de forma calma, sem fazer movimento brusco, seja neutro e tenta conversar para negociar. O agressor invadiu a sua distância mínima, mão no peito, se mantém a sua distância e, caso seja necessário, nunca feche as suas costas. Sempre fique com um espaço livre para que você possa evadir, tá bom? Continuando, a gente falou sobre todas essas situações, essas atitudes que você pode tomar caso identifique um agressor. Mas, e se você não consiga evadir? Vamos mudar a situação. Vamos mudar essa equação. Caso você não consiga evadir o local, você conseguiu ser neutro, você manteve a distância, mas você viu que você não deu para negociar, não deu para se esquivar, e você vai ter que partir para o enfrentamento. O que fazer? Lembra que você está com a mão aqui, no tórax, próximo ao seu peito? É simples. O que eu falei no último vídeo? A guarda paralela, as mãos próximas próxima ao queixo, certo? E se for necessário, você soca. Lembra que você está mantendo a distância do adversário? Você vai bater. Tá bom? Eu vou falar uma opinião minha. Eu acredito que fisicamente a mulher é verdadeiramente mais fraca. Questão física, a mulher é mais fraca que o homem. São poucas as mulheres que são muito mais fortes que um homem, quando o quesito é força física. Diferente de outras forças, a mulher é muito mais disciplinada, tem outras coisas que ela é muito melhor do que o homem. Mas na força física, o homem, geneticamente, ele já é predisposto a ser mais forte que a mulher. Então, é importante que você saiba, se você não tem mais nada com que se defender, você saiba onde bater. Que ponto eu vou bater? Pontos importantes. Primeiro, olhos. Olhos, você não precisa de força em si, porque qualquer toque nos olhos,
um pouco acima do limite, causa irritação, causa a possibilidade, a necessidade do adversário, do agressor fechar os olhos, e isso traz espaço, cria espaço para que você possa evadir. Nariz, você precisa de um pouco mais de força e técnica, mas qualquer pancada no nariz vai causar ardência, lacrimejar os olhos, também cria um espaço para que você possa evadir. Golpe na região da traqueia ou pescoço, qualquer pancada aqui um pouco mais forte também vai criar um espaço, porque ao momento que você recebe a pancada muito forte, o incômodo é alto, o adversário, o agressor, vai se ver necessário a parar e dar atenção para essa dor. Outros pontos: um agressor masculino, um homem. Esse é o mais básico, todo mundo sabe. Se você bater na região genitália do homem, é sensível, ele vai parar, certo? Como eu passei na última técnica, chute. Pô, professor, eu estou com uma calça que era muito apertada, ela não tem elasticidade para que eu levante a perna. Chuta na região do joelho. O joelho é uma articulação. Se você bater numa articulação ao contrário, forçar ela ao contrário, é perigoso. Antes você vivo, do que você ferido por conta de um agressor porque você não tomou uma atitude. Então são pontos simples, que técnicas simples vão te fazer funcionar. Então, lembra que eu falei do soco? A gente fecha a mão, fechei a mão, tentei e não tenho como evadir, eu vou criar o meu espaço, se for necessário evadir. Eu vou criar meu espaço. Mantive a distância, eu vou socar. Eu posso direcionar esse soco onde eu achar, daquele momento, for mais fácil. Pode ser um soco no olho, como pode ser um soco no nariz, como pode ser um soco na traqueia, como pode ser uma joelhada nas genitálias do homem, pode ser um chute no joelho, forçando a articulação ao contrário, pode ser muitas variações. O importante é tomar uma atitude, se necessário tomar. Por quê? A gente tem que entender que por mais que a gente não queira, que a gente deva evitar o enfrentamento, ele vai existir em algum momento. Então, antes a gente estar prevenido para quando esse momento existir, do que a gente, quando ele acontecer, a gente simplesmente cair nele, a gente simplesmente ser um derrotado para este momento. Então, o que aprendemos hoje? Primeiro, manter a distância do adversário e ser neutro para negociar. Segundo, como que eu mantenho a distância? Mão na altura do meu tórax. Caso o adversário passe a distância de um braço, se ele passar 1 centímetro da distância, você já volta a recriar essa distância, certo? Segundo, não colocar-se contra a parede. Você está tirando opções de se defender, opções de evasão. Sempre colocar-se de forma ampla, que o seu espaço seja amplo, para que você possa evadir. Terceiro, caso não exista a possibilidade de evadir, o que você deve fazer? E o agressor foi identificado, ele vai tomar uma atitude problemática com você. Guarda em paralelo, mãos próximas ao queixo, sempre para defender o seu rosto, certo? E você vai tomar uma ação. Pontos onde você pode atacar que não é necessário uma força muito grande: olhos, nariz, traqueia, que é o pescoço. Se for um homem, a genitália. Se for uma mulher, os seios. Não falei, mas agora lembrando, se for mulher, os seios. E
abaixo da cintura, articulação do joelho. Pontos onde você deve acertar que podem criar um espaço para que você possa evadir. Beleza, pessoal? Isso é o que eu passo para as minhas alunas, para os meus alunos, sempre com o pessoal maior. Eu sempre passo esse tipo de conhecimento com o pessoal maior, que já tem um pouco mais de noção de como aplicar, do que fazer, de onde aplicar. É um conhecimento que eu não passo para crianças. Eu trabalho com bastante criança, eu tenho muita criança de 4, 5, 6 aninhos, 10 anos, então eu não passo esse tipo de conhecimento para as crianças, é uma forma diferente. Esse aqui eu passo mais para o pessoal mais graduado, adolescentes e adultos que correm esse risco. Como eu disse, eu tenho trabalho com mulheres, então eu ensino muito isso, certo? Então aprendam, coloquem isso em prática, façam exercício, sempre lembra, façam com a cabeça aberta. Nada vai ser 100% igual, nunca vai ser 100% igual. Eu estou falando aqui, eu posso ter falado em primeiro, segundo, terceiro, quarta ação, mas não quer dizer que vai acontecer nessa ordem na rua. Pode ser que um dia aconteça isso com você dentro da sua casa e já comece do quarto. E você vai ter que continuar daí. Então, usem a cabeça e pensem. Um bom lutador, ele funciona assim. Uma pessoa que sabe se defender funciona assim. Ela não fica presa a sempre repetir, a sempre fazer as mesmas coisas. Ela simplesmente pensa. Um dia pode ser isso, outro dia pode ser aquilo. Nada sempre vai ser igual. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que assistam os próximos vídeos. Valeu, pessoal!